A educação é um bem público, direito de todos os cidadãos e dever do Estado. Dito isso, deve ficar claro que o conceito de democratização ele é importante porque uma escola de qualidade, ela necessariamente ela tem que ser uma escola democrática, uma escola que dá ouvidos a todas as pessoas envolvidas nesse processo. Quais são essas pessoas envolvidas? A direção, a coordenação pedagógica, os professores, os alunos, os pais dos alunos, os funcionários. Todas essas pessoas elas devem estar envolvidas, devem estar opinando, devem estar participando e ajudando a criar a escola a que eles almejam. Então, é nesse conceito que vai entrar o conceito da gestão democrática. Então, a gestão democrática ela vai trazer essa transição da escola, que era considerada uma escola com um diretor que centralizava o poder da escola, centralizava todas as decisões em suas mãos, e na gestão democrática não vai haver mais essa centralização. Todas as pessoas envolvidas elas vão ter a participação e vão poder ter voz nesse processo da nova gestão. Essa gestão mais flexível, ela vai entender que o objetivo educacional é o que deve ser atingido, né? Qual é esse objetivo educacional? O objetivo educacional é a formação do sujeito histórico, do aluno que está dentro dessa escola para aprender os conceitos de cultura, todo o processo histórico, tudo que foi acumulado dentro dos conceitos da humanidade. Então, o aluno ele tem que aprender esses conteúdos e assim se formar enquanto cidadão e levar para dentro do ambiente, quando ele sair para trabalhar, quando dentro das relações sociais, ele possa colaborar para que essa sociedade ela seja uma sociedade melhor. Então, para que ele possa estar hábil a fazer esse tipo de coisa, ele tem que aprender dentro da escola esses conceitos. Então, dentro desse novo conceito de gestão democrática, os indivíduos, então, eles interferem nos rumos da escola. E uma dessas grandes marcas que seriam o conselho escolar. O conselho escolar, ele vai ter dentro da sua composição um representante de cada grupo. No caso, um representante dos professores, um representante da direção, um representante dos funcionários, um representante dos alunos, um representante dos membros da sociedade. E todas essas pessoas, sendo diferentes, elas vão ter um olhar diferenciado para esse mesmo objeto que é a escola, e a partir dessa união, dessas visões, a escola ela vai poder ter tomadas de decisões mais acertadas. Então, essa gestão democrática ela começou a partir da elaboração da Lei de Diretrizes e Bases 9.394 de 1996, e a partir dela é que todas essas mudanças puderam ser implementadas. E a direção da escola, de fato, foi aonde mais se evidenciou essas mudanças, né? Então, a gestão educacional pode ser entendida como o caminho, o modelo e as posturas envolvidas e desenvolvidas para gerir o sistema escolar. E quais seriam esse sistema escolar? O que está envolvido? Dentro do sistema escolar, a gente não... Lógico que o objetivo final é que o aluno ele adquira aprendizagem, que ele aprenda, né? Mas dentro desse processo existem outras ações envolvidas, existem outras atividades, existem outros projetos. Então, quem vai poder falar e organizar todas essas coisas não vai ser somente o diretor, vão ser todas as pessoas envolvidas no processo. Então, para que se dê de forma pacífica, porque quando existem muitas pessoas falando sobre o mesmo tema, a probabilidade de haver conflitos é muito grande. Então,
o diretor, ele não somente ele vai ter que possuir habilidades pedagógicas, mas também administrativas para poder lidar com todas essas pessoas envolvidas, associadas a ela. Ele vai ter que ter capacidade também para associar a utilização de recursos materiais, a utilização do dinheiro que vai ser empregado, a utilização do material didático, a utilização do tempo, para que todos esses recursos possam ser utilizados juntamente e proporcionar uma educação de qualidade para os estudantes. Então, a gente sabe que é nesse cotidiano, nessa construção do dia a dia, é que a gestão ela vai se provar democrática ou não. Uma das principais características dessa nova organização, o que para mim se configura como mais importante, é a elaboração do projeto político-pedagógico. Esse projeto político-pedagógico ele vai se traduzir como a identidade da escola, quais os rumos, a visão, a missão e os objetivos que essa escola ela tem em mente, né? Então, a produção do PPP é necessariamente coletiva, ela tem que ser coletiva, porque se todas as pessoas, se elas não puderem colocar sua parte, a sua voz ali, esse projeto, no final de contas, ele não é político, ele é simplesmente a tradução das vontades de uma só pessoa. Então, o projeto político-pedagógico, ele é uma das ferramentas mais importantes dessa nova gestão democrática. Só que não somente é o PPP a ferramenta, né? A gente, juntamente com o PPP, a gente sabe que é necessário que se tenha professores capacitados. Essa capacitação, ela está vinculada também com o currículo escolar, né? O que se propõe, os conteúdos a serem ensinados. Então, os professores eles têm que ter, juntamente com a coordenação, com a direção, essa comunicação para que possa ser executada a proposta do currículo. Não somente isso, os professores eles têm que ter dentro do ambiente da escola, né, um bom relacionamento pessoal, que as pessoas possam se comunicar livremente, que não hajam conflitos. Não somente isso, o espaço escolar, né, ele tem que ser adequado para que as atividades possam ser realizadas. E o material também disponibilizado, livros, todos os recursos didáticos que vão estar à disposição. Então, tudo isso, ele se configura como as características organizacionais que vão melhor proporcionar resultados dentro da escola. Então, se vê que o diretor, ele não somente ele tem essa função, a função pedagógica, né? Ele não tem que ter só essa habilidade da produção do conhecimento. Ele tem que ter a habilidade administrativa, porque são muitas coisas para serem coordenados juntamente, né? E não somente isso, né? Ele deve ser uma pessoa que vai diagnosticar problema, vai propor soluções para todo e qualquer tipo de conflito dentro da escola e entre as equipes de trabalho. Tem que ter a competência de juntar, né, ferramenta, recursos humanos e tempo, identificar quais são as dificuldades que os discentes têm enfrentado no momento do ensino-aprendizado. Então, todas essas questões têm que ser levadas em conta para que haja uma produtividade dentro do ambiente da escola. Então, o gestor, né, quando a gestão ela é efetuada com liderança,
ela vai ter em conta a tríade de objetivo, ação e resultado. Sem essa tríade, todo e qualquer processo de gestão, ela fica à mercê do que se espera, porque a educação ela tem que ter o objetivo final, e o objetivo final é a produção do ser humano como sujeito histórico. Então, se todas as ações que vierem anteriormente, se elas não se juntam e cumpram esse objetivo final, são ações perdidas. Então, acima de tudo, a escola, com todo o seu processo de organização, ela tem que objetivar a produção do ser humano histórico. E como diz Paulo Freire, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo, né? Então, essas interferências mútuas que acontecem dentro da instituição escolar, ela é a educação primeira para que haja o aprendizado, para que os conteúdos sejam apreendidos, que a cultura ela seja apreendida e transforme o ser humano que ali está. E então, o objetivo educacional primeiro é esse, né? Que é a produção humana por meio da assimilação da sua cultura. Então, a gestão escolar, ela tem que visar, acima de tudo, esse objetivo. E assim, só assim que a gente vai poder produzir uma escola de qualidade. Já? Melissa, vamos começar. A gente vai falar hoje sobre o projeto que eu planejei, o projeto de diversidade. A gente vai falar sobre as diferenças dentro do grupo, da sociedade, né? Então, a gente tem as diferenças primeiro, a diferença de gênero, meninas e meninas, por exemplo, né? Então, às vezes na sociedade a gente estipula que as meninas podem fazer umas coisas, os meninos podem fazer outras coisas. Então, eu queria te perguntar, você acha que meninas têm certas atividades para executar e os meninos têm outras diferentes? Ou meninos podem fazer coisas que meninas fazem e vice-versa? Pode fazer junto a isso que você acredita? Por exemplo, você acha que menino pode brincar de boneca? Não? Ou sim? Não sei, né? E, por exemplo, você acha que menina pode usar gravata? Não? Então, veja bem, existem essas coisas que algumas pessoas estipulam como isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, mas no final, por exemplo, se eu resolver usar uma gravata, isso vai fazer de mim um menino ou não? Eu vou continuar sendo uma menina, certo? Então, todas essas situações, elas estão relacionadas com a cultura, estão relacionadas com o que a sociedade diz que você pode fazer ou não pode fazer, mas não quer dizer que é errado se você não cumprir, se você não fizer. Porque quando a gente for ver a questão da reprodução humana, quando a gente é concebido quanto ser humano, o processo ele é igual para meninos e meninas. O que vai dizer para a gente que essas diferenças de gênero entre ser um menino e uma menina, ela não está relacionada com a natureza do ser humano. Então, aqui dentro do sistema reprodutor masculino, obviamente ele é diferente do sistema reprodutor feminino, mas eles se complementam, né, quando você concebe um bebê, quando um bebê nasce. Né? E o bebê, quando a mãe fica grávida, é menino ou menina, isso vai estar relacionado com o DNA. É isso que vai fazer a gente menino ou menina, né? Dentro do grupo humano. Né? Lógico que os animais também têm DNA, só que o DNA deles é completamente diferente. Mas o DNA dentro da natureza humana, ele vai diferenciar sendo menino ou menina por conta do cromossomo. Então, tipo assim, é uma coisa muito pequenininha que vai diferenciar homens e mulheres, mas que no final de contas o processo ele é o mesmo. Então, hoje a gente vai falar sobre algumas partes do sistema reprodutor. Lógico que
não precisa ser uma aula profunda. Quando você tiver maior e quando você estiver na universidade, você vai entender isso aqui um pouco diferente, são muito mais coisas para aprender. Mas hoje a gente vai se ater ao básico da reprodução humana, né? Então, sabe dizer, esses aqui são os espermatozoides, né? E essa coisa grandona aqui, o ovócito, né? Sabe que sabe, bastante coisa. Então a gente vai ler aqui esse material que eu trouxe para você, a reprodução humana, né? Então eu vou ler para você. Semelhante a todos os seres vivos existentes no planeta, a reprodução humana garante a continuidade de espécie. Sendo assim, a principal finalidade dela é garantir a sobrevivência de uma espécie. Então a reprodução humana ela acontece de modo sexuado, ou seja, por encontro de gametas, né? Então, os gametas masculinos, os espermatozoides, e o gameta feminino, o ovócito. Então, os gametas são produzidos em locais conhecidos como gônadas. Na espécie humana, as gônadas femininas chamam-se ovários e a masculina testículo. Então, aqui você tem um desenho. Aqui tem um desenho mais ou menos como seria, né, o órgão feminino, reprodutor, e aqui está o ovário. Então aqui vão ser produzidos os ovócitos. Os ovócitos, a mulher, ela já tem, né, quando ela começa a fase dela de reprodutiva, ela já tem a quantidade de ovócitos que ela vai enviar no período reprodutivo, já tem a quantidade certa. Então, por exemplo, tantos mil ovócitos. Então, ela vai ter um período para poder conceber uma criança. Ela vai ter até que ela chegue na menopausa, onde ela não vai ter mais nenhum ovócito para fazer reprodução. Já os homens não. Os homens, eles têm uma longevidade maior de produção de espermatozoides. Então, eles podem ser homens mais velhos, 60 anos, e eles podem ainda estar fazendo filhos. No meu caso, meu pai ele tem 50 anos, eu tenho uma irmã de 8 anos. Já nem quase um senhor, e tem uma filhinha pequena. Já as mulheres, depois de uma certa idade, elas já não podem mais conceber filhos. Né? Então, a nossa espécie tem o seu ciclo reprodutivo paralisado durante a infância. Isso possibilita que os indivíduos da espécie humana possam adquirir e desenvolver as habilidades culturais enquanto o corpo cresce. Ou seja, você está com 10 anos, provavelmente ainda está se preparando para o período reprodutivo. Né? Então, agora você está aprendendo, você está lendo tudo a respeito da reprodução humana. Quando você chegar na sua idade reprodutiva, você já vai ter bastante conhecimento sobre isso. Né? E, por exemplo, uma onça, por exemplo, atinge seu amadurecimento sexual após o segundo ano de vida, podendo, a partir de então, gerar novos descendentes. Na espécie humana, isso não é possível. Com 2 anos de idade, você ainda não pode estar no seu período reprodutivo. Os sistemas genitais humanos são constituídos por órgãos importantes e muito diferentes. O sistema genital masculino possui os testículos, onde são produzidos os espermatozoides. Então, aqui, são os testículos aqui onde se produzem os espermatozoides. Se você quiser, você pode preencher aqui, ó, trouxe uma folhinha para você anotar. São os testículos. Então, para que eles cheguem ao local onde ocorrerá a fecundação, isto é, o encontro dos gametas masculinos e femininos, é necessário a ação importante das glândulas. A genitália externa do homem é o pênis e tem dupla função, eliminar a urina e realizar o ato sexual. Então, a genitália masculina é o pênis. Então, o pênis é por onde os espermatozoides vão ter acesso ao órgão feminino. Então, se você quiser anotar, pênis e testículo. Pênis e testículo. Então, o sistema genital feminino possui os ovários, onde são produzidos gametas femininos, que também são denominados ovócitos.
o canal de comunicação entre o ovário e o útero chama-se tuba uterina. Diferentemente do homem, a mulher tem estruturas distintas para o ato sexual e para a eliminação da urina. A vagina é o canal para o ato sexual e o parto normal. A uretra é por onde sai a urina. Então isso também é uma das diferenças, né? O pênis ele é utilizado para o ato sexual e para a eliminação da urina, e a mulher não. Ela tem estruturas diferentes, a uretra e a vagina. Então, por meio do ato sexual, o gameta masculino é liberado no interior do corpo feminino. Após a liberação dos gametas masculinos no organismo feminino, inicia-se a longa jornada. Os espermatozoides locomovem-se em direção ao local onde se encontrarão com os ovócitos. Nesse trajeto, muitos tomam uma direção errada e acabam morrendo. Outros chegam ao local onde deveria estar o gameta feminino, mas não encontram nada. Alguns, por sua vez, encontram-se com o gameta feminino, mas somente um consegue penetrar, formando um novo ser humano. A ilustração é não. Então, mais ou menos esse é o esquema da reprodução, né? Quando você tem a penetração do pênis na vagina, dentro vai ser liberado os espermatozoides, certo? Quando eles entram dentro da tuba uterina, quando o ovário vai liberar o ovócito, quando acontece a fecundação vai ocorrer na tuba uterina, ele vai formar a célula reprodutiva. E ele, depois de 8 semanas, no estágio de 8 células, né, depois daqui, ele vai se formar como um embrião e vai se alojar no útero. E aí vai começar o crescimento da barriga, até os 9 meses e tal. Então, mais ou menos, resumidamente, esse é o processo da reprodução humana. E esse processo, ele é igual à espécie humana, que quer dizer que negros, índios, japoneses, todo tipo de raça, eles respondem ao mesmo sistema de reprodução. E por que eu estou falando da reprodução? Porque a gente vai trabalhar esse projeto de diversidade e a gente sabe que no Brasil, não só no Brasil, né, em muitas partes do mundo existem processos discriminatórios a respeito da sua cor, a respeito da sua condição social, mas especialmente no Brasil, por conta da miscigenação, quando os portugueses chegaram lá, encontraram os índios, e depois os escravos foram trazidos. Então, existe hoje no Brasil esse desconforto, né? Então, quando a gente começa a pensar cientificamente a base da nossa existência, a gente tem que pensar por que então existe discriminação? Por que um branco acha que ele é melhor do que um negro? Por que eles acham que ser índio, ser qualquer outro tipo de raça, isso daí é um problema? Por que a gente não tem os mesmos direitos assegurados, né? Então, a gente tem que pensar de maneira racional, né? Então, como você está crescendo, está aprendendo, está indo à escola, é importante que desde já você comece a ter esse tipo de reflexão na sua cabeça, aquilo que a gente estava conversando. Ninguém vai dizer para você, você não pode fazer amizade com aquele negro ali porque ele é negro. Você tem que perguntar por que não, né? Ele é um ser humano, ele foi concebido da mesma maneira que eu. Então, por que não? Por que ele não tem o mesmo direito? Por que no Brasil algumas pessoas elas têm maior acesso à educação, a uma melhor qualidade de vida do que outros? Por que existe esse tipo de situação? Então, primeiro, a gente deve entender a questão da reprodução, entender a maneira como o ser humano é concebido, e a partir daqui a gente sabe que é igual, né? Não existe diferença nesse tipo de concepção. Então, eu quero começar esse projeto falando disso, de que, primeiro, as bases da reprodução, ela é igual. E a partir daqui, formar e falar um pouco sobre, a gente vai falar depois na aula de história, falar um pouco sobre essa questão, primeiro, do negro,
né? Tudo que envolve a questão cultural e todas as coisas que eles vieram passando desde a época da escravidão até os dias de hoje. Depois falar um pouco do processo dos índios na parte de geografia. E a matemática fala de como o trato matemático, como ele ajuda a gente a entender os dados, né? Quando a gente fala, eles foram escravos por 400 anos. Quando a gente faz eles foram escravos desde 1000, não sei quanto, até quando você faz essa diferença, foram 400 anos de escravidão. Não são números, né? A gente fala de 400 anos, uma vida inteira sendo escravidão. Então, é muita coisa para entender, interpretar. Então, todas as coisas na escola, elas não são só matérias separadas. Todas as coisas que a gente aprende em diversas disciplinas, na verdade, elas têm que ter esse apanhado geral, assim, você tem que entender tudo como um conjunto. Tudo vai te ajudar a criar um pensamento crítico. E o pensamento crítico é você falar, aprender, processar na sua cabeça e expor a sua opinião, o seu comportamento da maneira que você achar correta. Então, a escola ela tem essa função. É isso. Se a gente não aprende isso dentro da escola, a gente está indo na escola para fazer nada. Está indo lá só passar tempo, comer merenda e bater papo. Então, quando a gente olha a escola com esses olhos assim, a gente começa a entender que a escola ela é um lugar especial assim, para fazer a gente aprender sobre a nossa cultura e a maneira como a gente vai se comportar diante da realidade do dia a dia. Então, essa parte de reprodução, a gente para aqui, a gente vai começar a falar um pouco sobre história. A gente falou então da reprodução, né? Aí eu estava falando para você que o processo de reprodução ele é igual para a espécie humana, independente da cor da pele, independente do gênero, masculino e feminino. Então, agora a gente vai falar sobre os povos, né, que marcaram a história do Brasil e os quais a gente carrega no nosso corpo, né, a marca, né. Então, quando a gente fala que o Brasil é um país de miscigenação, por que a gente fala que é um país mestiço, o Brasil? Por quê? Porque vem de várias raças. Várias raças. Então, você sabe dizer pra mim, assim, quais foram os grupos que puderam formar a nossa marca como povo brasileiro? No princípio, a gente tinha os índios, né, que eles habitavam as terras brasileiras, mas em seguida chegaram os portugueses. Os portugueses, eles vieram com a missão de catequizar os índios e tudo. Então, a partir daí, a gente já teve as primeiras misturas dos europeus com os índios, né? E um pouco depois vieram os africanos. E os africanos misturaram com os portugueses, misturaram com os índios, e a partir daí começou todo o processo da construção do nosso povo, né? Dos nossos ancestrais, chegando até hoje. E o Brasil é um país que ainda continua miscigenando. A gente recebe bastante. A gente é brasileiro, está aqui no Japão, mas os japoneses foram para lá primeiro. E porque os japoneses foram para lá e misturaram, a gente pôde vir para cá, não é assim? A gente vive aqui porque a gente tem ancestrais ascendentes japoneses. Então, assim é o processo, né? E por conta disso, os brasileiros, o nosso povo, ele é um povo mestiço, por isso que se diz, né? Então, a gente fala, a gente pode perceber os traços dessa miscigenação por conta de quê? A cor da pele, o rosto é diferente. A gente fala assim, nossa, japonês é tudo igual, né? Eles são muito parecidos, que é a mesma cara. E com os brasileiros, dificilmente alguém vai falar, vocês são brasileiros porque vocês se parecem. Porque aqui o processo de miscigenação, ele é muito pequeno. Lógico que existem japoneses que se casam com filipinos, que se casam com brasileiros, que se casam com americanos. Mas aqui é um processo bem, bem pequeno. No Brasil a gente já é bem mais gritante, assim, as pessoas são super diferentes. A gente pode ter brasileiros nessa sala, um com um rosto japonês, um que parece um africano, outro que parece, não sei, loiro, europeu, e são todos brasileiros. E o nosso idioma, a nossa alimentação também é peculiar. Tudo que a gente
que a gente tem na nossa cultura, ele é proveniente de hábitos antigos, né? Que vem desde séculos atrás. Então a gente tem as contribuições, por exemplo, dos africanos. Você sabe dizer alguma contribuição assim, para a nossa cultura que os africanos têm trazido? A dança. A gente tem a religião, né? O candomblé, a umbanda. Foram uma das contribuições que os africanos deixaram. A gente tem a dança, a gente tem a comida, né? Já comeu acarajé, essas comidas? Não? Nunca provou? A gente tem a capoeira, que é uma dança e também uma arte marcial. Então, muitas coisas que a gente tem hoje na nossa cultura, as brincadeiras, né? As músicas, dança de roda. Sabe? Você já viu aquele vídeo da Galinha Pintadinha? Não? Acho que eu tenho aqui. Tem umas músicas que eles chamam de cantigas de roda. Isso também ele vem da contribuição dos africanos. Nunca viu o vídeo da Galinha Pintadinha? Nunca viu? Quando você morava no Brasil, você foi em alguma festa junina lá? Porque na festa junina a gente tem bastante contribuição, assim, né? São as cantigas de roda aqui, né? A gente tem. E isso que é popular. São coisas que, se a gente. As festas de junina, festas de fim de ano, todas essas festividades, assim, se a gente desconsiderar, é como que parte da gente não existisse, né? Então, foi muito importante, sabe? Tipo, ele chegando nessa conclusão da importância que a gente tem na nossa cultura, que os negros trouxeram, a gente tem que parar para pensar, mas tá, e todos os anos de escravidão, todos os séculos de escravidão que eles vivenciaram, foi justo isso? Não foi, né? Não, é importante que se diga bem alto, né? E é por isso que essa temática da diversidade, ela vem sendo falada, porque hoje no Brasil a gente tem muitas políticas sociais que tentam compensar todos esses séculos de escravidão, de não oportunidades, de descaso, de maus tratos, tenta compensar isso hoje com políticas, né, afirmativas, né, que chamam, por exemplo, você já ouviu falar das cotas para negros nas universidades? Então, isso é um projeto que é bastante comentado, porque é uma maneira que o governo está tentando encontrar de recompensar os negros por toda essa época de maus tratos e de não oportunidades, de dar a oportunidade a eles de igualar, sabe? Porque quando a gente vê os dados do Brasil, da sociedade, se vê que os brancos eles têm muito mais oportunidade que os negros. Mas, ao mesmo tempo, é muito polêmico, porque quem estuda, quem é branco, não acha certo que, por eles serem negros, eles possam ter mais chances de entrar dentro do sistema educacional, dentro das universidades, né? Então, fica essa questão de é justo para quem estuda não ter as mesmas oportunidades, mas também não é justo dar essa oportunidade para quem não teve há muito tempo atrás e agora está podendo haver esse equilíbrio, né, entre as vagas, entre as oportunidades do Brasil. Então, para a gente ter fazer esse balanço melhor, a gente tem que ler, estudar um pouco sobre por todas as coisas que os negros
por todas as coisas que eles passaram no passado, né, que de alguma maneira hoje está sendo falado, está sendo comunicado e está tentando se fazer algo para melhorar, para recompensar. Né? Então eu trouxe esse texto pequeno só para a gente ter uma noção. Então, o movimento negro das resistências à escravidão ao combate à discriminação racial. Entre os séculos XVI e XIX, os africanos de diferentes etnias, culturas e línguas foram levados para várias áreas do Brasil para trabalhar como escravos em diferentes atividades, na agricultura, na criação de gado, na extração de ouro, nas residências, etc., estando sujeitos a uma intensa exploração. Mas, como exploração, como maus tratos, ninguém gosta de ser maltratado, na verdade. Então, os africanos eles não aceitaram essa situação e começaram os movimentos de resistência. Né? Então, as formas de resistência à escravidão. Aqui, a gente tem em busca de igualdade no Brasil. Então, aqui a gente tem consciência negra, né? Consciência negra, valorização da mulher. Então, existem alguns movimentos no Brasil que tentam buscar formas de igualdade, né? Todas as pessoas que sofreram em algum momento discriminação, no caso, os povos indígenas também perderam suas terras, os negros que não tiveram as oportunidades. Existe hoje um movimento de conscientização, né? de melhorar, voltar ao equilíbrio das sociedades, né? Como a gente estava falando, que todos nós fomos concebidos iguais, porque não ter direitos iguais em todas as modalidades de trabalho, de estudo, né? de moradia, de alimentação. Então, num cartaz de geração de consciência negra é lido, né? É zumbi, seu povo não esqueceu a luta que você deixou para prosseguir. Ei zumbi, os novos quilombos com seus quilombolas lutam para resistir. Então, zumbi, você sabe quem foi o zumbi? O zumbi dos Palmares? Foi o líder do quilombo dos Palmares, o que mais resistiu. Muito bem. Então, embora a escravidão tenha durado cerca de 400 anos no Brasil, o que? São 400 anos de escravidão. Você pode imaginar o que não foi para eles viver 400 anos acorrentados, trabalhando de maneira precária e não podendo ser dono da sua própria liberdade, tendo alguém para ser dono como se você fosse um animal. Então, é importante que a gente tenha em mente que alguma coisa deve ser feita para reparar, né? Todo esse tempo que eles não tiveram as oportunidades que os brancos tiveram. Então, embora a escravidão tenha durado cerca de 400 anos no Brasil, isso não significa que os negros aceitaram sua condição de escravos. Durante todo esse período, eles reagiram e lutaram contra a escravidão de diferentes formas, e é mais como era a fuga, né? Eles fugiam de onde eles trabalhavam e iam para uns quilombos, né? E um desses quilombos foi o quilombo de Palmares, que foi o que teve a maior resistência de todos, né? E teve como seu líder o zumbi. Então, falando um pouco sobre os quilombos, eram vilas e acampamentos formados pelos escravos que fugiam de lugares bem escondidos longe dos brancos. Os habitantes que viviam nos quilombos eram os quilombolas, que vinha do Tupi-Guarani, né? Então, Tupi-Guarani era a linguagem dos índios. Então, aí você já vê a mistura dos índios com negros, né? Eles cuidavam da terra, plantavam, criavam os animais e tinham a repartição da comida para todos. Era uma vida melhor do que viver nas senzalas e escravizar. E então, o zumbi, né? O zumbi foi o primeiro grande líder, o líder mais importante, era um negro forte, alto, que lutou pela liberdade dos escravos, para que eles tivessem uma vida melhor. E esse Palmares durou mais de 100 anos, o quilombo dos Palmares foi o de maior duração, mais de 100 anos. E depois, até que a princesa Isabel assinou a lei áurea e tal, e os escravos foram libertos. Mas o que não significou que a vida deles melhorou,
né? Porque quando eles foram libertos, eles tentaram se inserir dentro da sociedade, mas como que eles poderiam se adaptar? Como que eles poderiam viver as mesmas condições, né, de qualidade de vida e tudo, se eles nunca tiveram estudos, se eles nunca foram à escola, se eles não tiveram acesso à educação, se mesmo após a lei ser aprovada, a mente das pessoas não se abriu, né? E a mente das pessoas ainda hoje, depois da abolição, elas ainda têm uma mente fechada. Por isso que ainda existem muitas diferenças, e por isso que os negros eles ainda não desfrutam dos mesmos direitos que os brancos, por exemplo, desfrutam. Então, a partir daí, existe toda essa política acerca das cotas, por exemplo, e se fala isso deve ser falado nas escolas, porque quanto mais jovens, quanto começar a ter essa ideia de que é preciso dizer não ao preconceito, é preciso dizer que as pessoas são iguais, que elas devem se respeitar, melhor no futuro a sociedade vai ser uma sociedade mais aberta, uma sociedade que vai estar mais preparada para crescer, né? Quando a gente abre oportunidades para todas, a sociedade é uma sociedade mais igualitária, né? Mais democrática. Então é isso que a gente tem que buscar, e a escola ela tem esse papel de trazer para o aluno, trazer, e não só o aluno, o professor também vai aprender em sala de aula, porque hoje eu só tenho você aqui, mas normalmente a sala é cheia de alunos e você vai ter alunos negros, alunos brancos, alunos do Nordeste. Então cada aluno, cada família, ela vai trazer consigo uma história de vida, né? E só cada um vai poder dizer o que já sofreu na pele, né? Para algumas pessoas a vida vai ser mais fácil, para outras ela vai ser mais difícil, ela vai ter mais desafios. E a gente, dentro da temática da democracia, a gente tem que estar aberto e buscar o que a gente pode fazer, cada um pode fazer para tornar a vida das pessoas melhores, né? Então, a primeira coisa dentro da escola é criar essa consciência de não ao preconceito, de que a gente tem que ter a mente aberta para as diferenças. E só dessa maneira a gente pode ter uma escola democrática e, com isso, a constituição de uma sociedade melhor assim, para todo mundo. Então, como atividade assim, eu queria propor você, se você quer fazer um mural com essas fotos assim, e escrever assim, alguma coisa relacionada ao que você teria para dizer, né, para a sociedade que pudesse. Qual o seu grito em relação a isso? Se você é a favor da igualdade de direitos, se você não é. É seu pensamento crítico. O que você acha disso? Então, tem papel, tem as fotos, e o que você vai escrever é pessoal, assim, o que você quiser. Sabe que dia 20 desse mês é o dia da consciência negra no Brasil. Normalmente nesse dia eles utilizam para relembrar, né, toda a história do negro, né, a luta e as contribuições que a gente tem. E é importante que se faça isso, né, justamente para a gente não perder o foco, né? Que hoje se fala muito em beneficiar de alguma maneira o povo negro.
gente passou em frente, né, falando da reprodução, né, da espécie humana. Depois a gente entrou na história, falou um pouco da trajetória do negro, né, da história do negro, desde o período da escravidão até os dias de hoje, né, falando das contribuições e do aspecto social, políticas de ajuda, de compensação. Né. Agora a gente vai falar um pouco do índio, né? Que o índio, tal como o negro, ele também é parte da história do povo brasileiro, né? Ele é parte da constituição do que a gente hoje se constitui como sociedade, né? Então, o que você conhece? O que você sabe sobre os índios? Mas o que você sabe? Fala qualquer coisa que você saiba sobre os índios. Não sei não. Não sabe, né? Então, é bom pra gente pensar também, né? Sendo o índio parte da nossa constituição enquanto povo brasileiro, não seria vital, vamos colocar assim, que a gente soubesse mais sobre eles, né? Já que tudo começou porque eles estavam aqui primeiro, na verdade eles não estavam aqui quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Então, eles que começaram, né? A gente descende deles de alguma forma. Se a gente for buscar na nossa ancestralidade, né? Na história da nossa família, em algum momento a gente vai cruzar com algum índio. Eu, por exemplo, a minha avó, a mãe do meu pai, a família dela é descendente dos índios. Então, a gente tem essa marca. E, por exemplo, meu avô, o pai do meu pai, né, que é casado com essa minha avó que tem descendência de índio, ele é descendente dos portugueses. Então, tá vendo? A história, a nossa história, ela se mistura. Então, a família da minha mãe, por exemplo, já é descendente dos japoneses, né? E o meu avô, que casou com a minha avó japonesa, ele é descendente de negros. Então, todas as pessoas, se a gente for pensar assim, em algum momento todos os povos eles vão se misturar para constituir quem você é. Então, eu sou um exemplo de todas as misturas, né? Então, seria de bom tom que eu conhecesse a história de todos esses povos para eu poder entender a minha própria história, né? Então, vamos aprender alguma coisa sobre o índio hoje para que você possa saber a história um pouco da sua família, dos seus ancestrais. Então, a trajetória dos índios no Brasil, de selvagem a índio civilizado. Né? Por que ele coloca civilizado? Porque com a chegada dos portugueses aqui, eles achavam que o modo de viver do índio não era bom. Porque eles não usavam roupas, né? Não é essa a imagem que você tem, né? Os índios que se pintam, que as mulheres que usam somente um tapa-sexo, né? Na parte de baixo, mas tem os seus seios à mostra. Então, quando os portugueses chegaram aqui e viram isso, para eles era algo, uau, tipo, assustador, porque onde estava a civilização dele, onde estavam as roupas, os modos, utilização de talheres para comer e pratos, tipo, essas coisas não existiam. Mas ao mesmo tempo era uma coisa fascinante de ver, assim, o modo como as sociedades elas podem se constituir de maneira diferente. Só que quando o branco chegou aqui, quando os portugueses chegaram, eles acharam que eles tinham uma maneira de viver melhor, sabe? Então eles quiseram impor a forma deles de viver, as crenças deles, as roupas, os utensílios, todas essas coisas que eles, da maneira como eles viviam na Europa, eles quiseram que os índios também vivessem dessa mesma maneira. E falando nisso, você acha que isso era uma coisa boa para os índios ou não? Não sei. Não sabe. Então, por exemplo, hoje você vive assim, você gosta de vestir esse casaco, de usar essa bolsa, né? Eu viro para você falar, ai não, isso daí tá tudo errado, você não pode usar essa bolsa, você tem que usar uma bolsa
maior e não usar colorido, assim, coisa tudo preto, fechado até aqui, não pode mostrar nada, não pode mostrar seu pescoço, não pode mostrar seu pé, tornozelo, nossa, tem que andar tudo fechado. Como se fosse, ó, os árabes lá, coloca a burca que as mulheres não podem se mostrar, só o olho, assim. Se alguém viesse e dissesse que é assim que tem que ser, você ia gostar que as pessoas fizessem assim com você? Achassem que o seu jeito de ser não é bom o suficiente, que você tem que ser de outra maneira, seria bom isso? Não, né? Então, você acha que com os portugueses chegando no Brasil e olhando o modo de viver dos índios, assim, e tentando dizer que aquilo que eles estavam fazendo não era certo, você acha que eles se sentiram contentes? Se sentiram felizes por essa mudança, de repente? E a terra era deles, de repente chegou um monte de navio, um monte de gente que não pertencia àquele lugar e simplesmente tomou as terras de onde eles viviam, mudou a forma deles de viver, a forma de falar, porque os índios eles tinham a própria maneira, a própria linguagem, né, para se comunicar. Com a chegada dos portugueses, eles tiveram que aprender a falar português, né? Por isso que a gente fala português, porque os portugueses chegaram e começaram o processo de colonização. Então, a partir daí, os povos eles foram se adaptando ao idioma dos portugueses, né? Mas, por exemplo, se os portugueses nunca tivessem vindo aqui, nós ainda estaríamos falando tupi-guarani. Existem muitas palavras na língua portuguesa que provêm, né, do tupi-guarani. Sabe como palavra? Guaraná. Guaraná é uma palavra que provém do tupi-guarani. Por exemplo, Pará, o estado brasileiro, é uma palavra que deriva dos índios. Pará, Paraná, Tocantins e diversas outras palavras que agora não estou me lembrando, mas que é proveniente do tupi-guarani. Foi a língua mais utilizada, assim, mais forte. Então, já começa daí então a história do índio, né? Eles, no começo eles eram tratados como selvagens, sem roupas, com maus hábitos, comiam com as mãos. Só que hoje o que a gente vê e o conceito que a gente tem que aprender é o de respeito às diferenças. Não existe isso é certo e isso é errado. O que diz é isso é diferente disso, mas a gente pode saber um pouco disso e um pouco daquilo. E aprendendo duas coisas diferentes, a gente se torna mais inteligente, mais aberto e pode escolher o que é mais conveniente para você e para mim. O que é bom para mim, às vezes, não é bom para você. Então, não é legal você ter escolhas. Não parece bastante razoável que você tenha opções de decidir, eu quero fazer isso, não quero isso, eu quero desse jeito, não quero daquele jeito. Ao invés de, não, tem que ser assim. Então, quando a gente vê esse processo de miscigenação, de novas culturas, de muitas culturas estarem compondo a cultura brasileira, isso dá a gente opções, isso dá a gente riqueza de dados, né? Da mesma maneira que você estava falando para mim, quando você lê muito, você tem mais vocabulário, você é mais inteligente, você fala melhor, você expressa melhor. A cultura, se você pensar a cultura como uma linguagem, assim, é como que muitas culturas juntas poderiam ser muitas palavras diferentes e juntas dentro de um mesmo livro, que seria o livro da cultura. Se você pode aprender todas elas, isso vai fazer de você uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais aberta, ao invés de você querer escolher só um tipo de cultura. Não, eu só quero saber da cultura europeia, assim, é a coisa que me interessa e tal. Mas e os africanos? Eles também não têm coisas para ensinar? Não foi isso que eles trouxeram? Então, os índios, da mesma maneira, ele dá a sua contribuição para o nosso povo, né? Então,
a gente tem no Brasil o livro da cultura brasileira. E esse livro, né, livro entre aspas, né, que eu estou chamando, a cultura, essa cultura brasileira, ela é composta por todos esses capítulos. Ela é composta pelo capítulo dos índios, ela é composta pelo capítulo dos negros, ela é composta pelos europeus, pelos portugueses. E esses outros povos, por si mesmo, eles também tiveram outras influências, né? Então, é como se fosse um trem, assim, sabe? Uma coisa vai puxando a outra. Vai puxando, né? Chegaram os índios estavam aqui. Complementa, assim, uma coisa vai levando a outra. Então, quando você sabe a ponta, assim, se você cavar mais fundo, você vai chegando, você vai percebendo que existem outras coisas atrás que vão trazer essa contribuição. E quando você se percebe, você está interagindo e você está aprendendo muito mais coisas, assim, muito vasto conhecimento. E quanto mais você se dá conta que esse conhecimento ele é vasto, você vê quanta coisa você não sabe, né? E como é legal ter a opção de poder aprender, de ir cavar mais fundo, se assim você quiser, ao invés de simplesmente eu virar para você e falar assim, ó, isso é isso, ponto final. Mas eu vejo que você vai pensar, mas e se fosse dessa maneira? Aí, por você mesmo, você vai fazer a sua própria pesquisa e você pode chegar a uma conclusão de que eu estou errada, não é? E isso vai fazer de você o quê? Uma pessoa com pensamento crítico. Você sabe o que você está aprendendo, você sabe o que a pessoa está falando, e se você sabe que essa pessoa está falando errado, é um dever seu, um direito seu combater, não é? Então, por exemplo, se as grandes mídias viram, né, para a população lá por meio da televisão, de rádio, que seja, e diz, não, a partir de hoje os índios não são considerados seres humanos, vamos colocar assim, bastante radical. E você, por meio do seu conhecimento, pelos livros que você leu, pelas aulas de geografia e história que você teve, por meio das suas pesquisas na internet, você fala assim, não, os negros eles foram concebidos dessa maneira aqui, a reprodução deles é igual, eles trouxeram essas contribuições para a nossa cultura, de dança, de comida, de linguagem, disso tudo. Por que eles não são considerados seres humanos? Porque a grande mídia está me dizendo isso, eu não tenho que concordar, não é? Então, você não é obrigado a concordar com o que a maioria fala, contanto que você tenha o conhecimento prévio na sua cabeça, né? A escola ela vai ajudar você a começar a construir esse conhecimento. E você, depois, por você mesmo, por meio das suas pesquisas, por meio das suas leituras, por meio de convívio social, com os amigos que você vai fazer. Aqui no Japão é bastante comum isso. Aqui a gente não convive só com brasileiro. Lá mesmo na escola Pitágoras tem bastante aluno peruano lá, não tem? Criança peruana, que o pai é peruano, a mãe é brasileira, ou a mãe é japonesa, o pai é brasileiro. Então, a gente aqui no Japão, a gente mistura bastante. Eu tenho amigos brasileiros, eu tenho amigos americanos, tenho uma amiga da Sérvia, eu tenho amigos da Argentina. Então, esse convívio com pessoas de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes linguagens, só vem enriquecer o meu conhecimento e combater preconceitos, porque eu posso ter eu acho que a gente não é um pouco mal educado e é muito egocêntrico e tudo, mas porque eu conheço a minha amiga, você fala assim, não, nem todos eles são assim, existem boas pessoas, existem pessoas que são diferentes, têm um comportamento parecido com o meu, assim, um jeito de falar. Então, por meio do conhecimento, você combate um preconceito, uma ideia que você tinha anteriormente, mas que você não tinha certeza que era verdade. Então, só conhecendo é que a gente pode tomar decisões assim, mais acertadas. Então, por meio da história, por meio da leitura de toda a vida, né, todo o processo dos índios e dos negros, a gente pode dizer que essa ideia, essa atitude de discriminação, ela é muito, muito, muito errada. E que a gente tem que começar a combater desde cedo, assim, para que quando a gente cresça, a gente possa servir e criar uma sociedade mais igualitária, assim, para todos. Então, vamos ler só um pouco do trecho daqui do selvagem, a gente civilizado.
Você já sabe que ao longo do período colonial, os colonizadores não foram capazes de reconhecer e respeitar a cultura e o modo de vida indígena, considerando os seres inferiores, atrasados e principalmente selvagens. Dessa forma, ocuparam seu território, exploraram suas riquezas e impuseram seus interesses, seus valores, sua crença e sua vontade à população nativa. E será que com a independência do Brasil essa situação se modificou? A Lei de 27 de outubro de 1831 equiparou os índios aos órfãos, tutelados pelos juízes de paz que vigiariam e denunciariam os abusos contra a liberdade dos índios. Posteriormente, o ato adicional de 12 de agosto de 34 determinaria que as assembleias provinciais e os governos deveriam cuidar da civilização e catequese dos índios. Foram então criados os cargos de administradores de índios. Outra lei do Império que veio afetar diretamente o destino dos povos indígenas foi a chamada Lei de Terras, promulgada em 18 de setembro, e muitas terras de posse dos índios foram assim tomadas e vendidas em leilão. Então, eles chegaram lá, viram o índio vivendo daquela forma, impuseram a eles a forma deles de se vestir, de comer, de comunicar. Né? Os portugueses eles chegaram e, por meio da catequese, né, eles ensinaram a cultura católica. Os índios, eles que não cultivavam, não eram adeptos do cristianismo, eles foram convertidos ao cristianismo, porque dessa maneira os portugueses puderam trazer os índios para dentro da cultura deles próprios, dentro da cultura dos portugueses, e dessa maneira poder controlá-los, poder usurpar, tirar proveito de toda a riqueza que os índios tinham, porque os índios eles tinham terra, nessas terras eles tinham as riquezas naturais, né? Não só de comida, mas de ouro, de todas as outras coisas. E foi dessa maneira que os portugueses puderam tirar proveito máximo, assim, quando colonizadores, né? Quando o Brasil era colônia e Portugal era metrópole. Você estudou isso, não estudou? Então, foi dessa maneira que eles puderam tirar todo o proveito, né? Que eles puderam. Então, hoje a gente pensa assim, tá, essa daí foi a situação do índio lá no passado, né? Mas e hoje? Como que é a situação dele? Será que melhorou ou piorou? Você acha que hoje a situação do índio melhorou ou piorou desde aquela época? Melhorou um pouco, mas ainda. Mas você acha que hoje a quantidade de índios que existem no Brasil, ela é igual, menor ou maior que naquela época? Maior. É menor. Porque os índios, com a chegada dos portugueses, primeiro, falando um pouco de ciência, né? Você sabe que a gente tem os anticorpos para proteger a gente, né? De doenças. Por isso que existem as vacinas. Isso daí vai fazer com que a gente tenha imunidade a certas doenças e a outras que a gente não está acostumado, que a gente não... Por exemplo, a gripe hoje. Ninguém morre de gripe, na verdade. Às vezes você tem gripe, você resfria e tal, o nariz coça, depois de uma semana ou duas você está bem. Quando os portugueses eles chegaram aqui, chegaram no Brasil, eles trouxeram um monte de doenças que os índios nunca tiveram em contato. Então, primeiro, muitos índios eles morreram de doenças por conta de todos os vírus e outras coisas que os portugueses trouxeram para o Brasil. Isso foi uma das razões. Outras razões, porque alguns índios resistiram e não se deixaram influenciar e não queriam compartilhar terras e não queriam viver da maneira que os portugueses queriam impor. Então eles também resistiram da mesma maneira que os negros resistiram. E também, por conta da chegada dos portugueses, isso, de uma certa forma, os índios eles também tinham tribos distintas, eles não eram da mesma tribo, eram como se fosse times de futebol, né? Qual é o seu time de futebol? São Paulo. Tem São Paulo, tem o Corinthians, tem o Palmeiras, e existem algumas rivalidades, né? Esse time não gosta daquele, não gosta daquele outro. Acontecia a mesma coisa com as tribos dos índios. Uns eram Palmeiras, outros eram Corinthians, nananana. E quando chegou o português e veio trazendo todas aquelas parafernálias, espelho, colar, eles faziam essas trocas, né, com os índios. Eu te dou o colar, você me dá uma peça de ouro. E no final a troca não foi justa, porque
os portugueses se enriqueceram e os índios ficaram com um monte de porcaria, né? Tipo, não sei, tu tem aí dentro 100 mil reais. Eu te dou esse cordão aqui, ó, te dou esse cordão, tu me dá 100 mil reais. Quem tá mais rico, eu ou você? Então, a mesma coisa aconteceu com os índios. Os portugueses chegaram com um monte de parafernália que os índios nunca viram, os índios ficaram, e foram fazendo essas trocas, sabe? E para algumas tribos é como que isso não estava certo, sabe? Então, se você faz negócio comigo e ele, por exemplo, não gosta de mim, então isso quer dizer que se ele não gosta de você, ele também não gosta de mim, a gente vai brigar. Sabe? Então, muitas tribos elas brigaram entre si e aconteceu que muitos foram dizimados por conta dessas guerras, por conta de não ter acordo, né? De não, porque ele não quer fazer negócio com você, então eu também não deveria fazer. Mas já que eu fiz, eu criei um problema com ele. Então, isso também foi um grande problema. Os índios eles se dizimaram por conta das guerras, doenças e os outros que foram se adaptando à cultura mesmo, né? Quando eles se penetram na cultura portuguesa e tem os descendentes, né, tem filhos, esses filhos eles já não são mais considerados índios, eles se consideram já parte da cultura portuguesa. Então, por conta disso, o número dos índios foram sendo reduzidos e hoje é um número muito pequeno. Os índios que estão no Brasil, alguns grupos vivem dentro da Amazônia, assim, bem escondidos. Alguns outros índios, eles permanecem, né, dentro das áreas de proteção, porque o Brasil ele tem leis de proteção, de proteção ambiental dos grupos indígenas. Existem as políticas, mas as políticas também não querem dizer, não diz que vão ser respeitados, entendeu? Quando o interesse é econômico, você tem a invasão de terras, você tem a morte desses índios que resistem, que querem ficar ali, a pessoa, as grandes corporações que querem aquele espaço, que precisam daquele espaço, eles vão lá, assassinam todo mundo e roubam a terra para eles, né? Mesmo havendo leis que protegem os índios. Então, hoje, a parte da cultura indígena ela é muito, muito, muito pequena. Tanto que, quando a gente começou a aula, eu perguntei para você, o que você sabe dos índios? Você falou para mim, não sei. Então, é isso. O que ficou da cultura e da história do índio, pouco é conversado, pouco é ensinado. As pessoas mais jovens, elas não sabem quase nada. E, como a gente estava falando, a gente tem na nossa linha de vida, a gente tem na nossa família, a gente tem essa ancestralidade. E é uma pena que a gente desconheça a nossa história, a história dos nossos parentes, todas as lutas que eles tiveram e todas as coisas que eles perderam, muitos perderam sua vida tentando manter a própria forma de viver. E, no final de contas, a gente não sabe nem um pouquinho da história da luta deles, né? Então, vale lembrar então, que a gente, dentro da escola, a gente tem que fazer esse papel de fazer com que o aluno ele tenha essa memória, que ele tenha esse conhecimento. E esse conhecimento ele vai crescer de acordo com o interesse do aluno, né? Então, a gente conversando aqui, eu tento colocar para você que foi um grupo de muita colaboração da nossa cultura e é um povo que a gente quase não sabe nada, né? Então, é justo que eles não tenham esse papel, é justo que eles não tenham esse espaço dentro da escola. Eles têm que ter, a gente tem que falar. A gente tem que falar dos negros, a gente tem que falar dos índios e a gente tem que saber mais. E dessa maneira, conhecendo, a gente vai combater o preconceito e vai estar a par do que a gente pode fazer para evitar que eles percam o seu espaço com que eles. A gente tem que lutar politicamente falando para que eles tenham os seus direitos, da mesma maneira que a gente tem, né? Então, eu perguntei para você, né? O que mudou e permaneceu semelhante com os índios hoje e no período colonial? No período colonial, eles quase não tinham nenhum direito. Eles eram considerados como nada, assim. Era um povo que
que podia ser invadido e destruído para que a cultura portuguesa pudesse se estabelecer. Hoje, existe esse respeito pela cultura em termos de lei, mas que na prática é um pouco diferente. A prática, muitas das vezes, ele exclui o direito dos índios. Se você for pesquisar, tem alguns vídeos no YouTube, as formas de vida de alguns índios lá do norte do Brasil, tudo, eles estão misturados, né, um pouco dentro da cultura como a gente vive, mas também ainda dentro dos moldes tradicional dele, né? E de uma certa forma, algumas pessoas, alguns grandes chefes, pessoas com dinheiro, tentam utilizar dessa ingenuidade, né, que eles têm para tirar proveito, para usar como um trabalho de mão de obra barata, né? Vou pegar esse índio aqui, eu vou mandar ele limpar isso daqui tudo, eu vou dar para ele 3 balas. Você viria varrer, limpar o chão aqui por 3 balas? Você faria isso? Então, por quê? Porque você se conhece, você sabe que o seu trabalho, ele tem um valor X. Não, pô, eu vou fazer isso, eu quero ganhar, não sei, eu quero ganhar 10 mil ienes, né? Você acha que vale a pena. O índio e em alguns grupos, eles não têm essa consciência, tipo, do valor do trabalho e o valor real que se faz. Então, ainda existem pessoas que tomam e tentam tirar vantagem disso. Então, por meio da educação, a gente evita que esse tipo de situação aconteça, né? Não só com índios ou com negros, mas já ouviu falar de exploração de trabalho infantil? Usam as crianças para fazer trabalho de adulto, trabalho que elas não deveriam fazer. Elas deveriam estar na escola. Então, é por meio do conhecimento que a gente vai combater esse tipo de discriminação e de aproveitamento descarado da situação. E é só dessa maneira que a gente consegue criar uma sociedade mais justa para todo mundo, né? Então, o estudo, ele não serve só, eu tenho que ir para a escola, você tem que saber por que você está indo para a escola. A escola é isso, a escola é ensinar a gente a pensar, e quando a gente aprende a pensar, a gente tem que saber quais são as nossas causas, o que vale a pena lutar por, né? Então, uma das coisas que cada pessoa deve ter eu tenho que lutar por uma sociedade melhor, onde todas as pessoas devam ter os mesmos direitos. Eu quero ter direito à educação, eu quero ter direito a ter um bom trabalho, uma boa casa, né? Dar uma situação confortável para os meus filhos. Isso deveria ser justo para todas as pessoas, né? Tanto negros quanto índios, quanto aos pobres, de todas as formas. Então, como proposta, como a gente fez com os escravos, é a mesma coisa que a gente vai fazer com os índios, colocar uma mural, escrever um pouco da contribuição deles e dessa maneira ter assimilar bem, né? Então eu trouxe umas fotinhas aqui e a gente monta junto, tá bom? Pode ir, Zé. Como você fez esse mural, ficou bonitinho. A gente fala um pouco a contribuição dos índios culturalmente para o brasileiro, por exemplo, artesanato, muita coisa, pulseira, essas pulseiras trançadinhas, proveniente da cultura dos índios, a comida, muita coisa do que a gente come, ela está ligada à cultura do índio. Outra coisa, a gente toma banho todo dia. Sabe que a gente toma banho todo dia? Por causa dos índios. Que a gente tem uma banho aqui. A gente toma banho todo dia por causa dos índios, porque eles sempre se banhavam em dias e tal. Se você pegar lá os europeus lá, tem europeu que não toma banho todo dia. Você toma banho todo dia? Então, por causa dos índios. Dança, muitas danças também provenientes da cultura deles. Cacau, a produção de chocolate, milho, mandioca, todas essas coisas a gente come por causa deles. Eles que colocaram dentro da nossa cultura. Rede, já dormiu em rede? Então, a rede também, a gente tem acesso a esse tipo de material por causa deles. E
danças e muitas outras coisas que eles trouxeram para a gente. Então, por todas essas coisas, eles têm merecimento de serem lembrados e terem, né, a sua cultura evidenciada, porque isso tudo faz parte do processo de crescimento da cultura brasileira. Então, a gente começou essa aula, você falou que não sabia nada sobre os índios, e agora eu acho que você sabe alguma coisa, né? Então, o que você pode dizer a favor dos índios? Que a gente tem muita coisa para dar, só que com a língua não valoriza isso. Isso, mas é errado eles não serem valorizados? Eles devem ser valorizados? Muito, né? Então tá, então a gente termina essa aula e eu fico feliz que você possa ter aprendido bastante coisa e depois possa compartilhar com seus amigos o conhecimento que você aprendeu aqui. Então, a gente agora vai entrar na parte de matemática. A matemática é muito legal, na verdade, né? Bem, ajuda a gente a entender bastante dados do nosso dia a dia. Então, a matemática, para a maioria das crianças, é considerada uma matéria assim, não só para criança, para muita gente, é muito difícil. Você acha a matemática difícil? Por que é difícil? Porque tem muitos números, tem que subtrair, subtrair. Mas só que esse processo de subtrair, somar, multiplicar, isso tudo, na verdade, pra gente, na vida adulta, ela é muito mais do que os números que a gente vai aprender nos papéis da escola. Ela está relacionada a fazer a gente entender a nossa realidade, né? Por exemplo, quanto que é o salário mínimo agora? 600 e? Vamos colocar um exemplo. Um salário de um professor, a gente pode falar que hoje um salário básico de um professor, R$1.200. Vamos colocar, R$1.200. Aí a gente vai falar assim, mas vai mudar o salário, né? Então, quando vai mudar o salário, a gente pensa o quê? Você quer ganhar mais ou menos dinheiro? Se você ganha 1.000, você quer ganhar menos do que 1.000, você quer ganhar mais do que 1.000. Se você é um trabalhador. Normalmente, o trabalhador quer ganhar mais. Não, eu vou esperar um aumento, quero pegar para R$2.000 meu salário. Né? Então, nessa conta aqui, a gente sabe que de 1.200 para 200, o salário ele aumentou. Não é? Então, quando a gente fala em adição, então a gente sabe que de 1.200 para 2.000, a gente tem uma diferença de 800 a mais. Então, a gente sabe que essa aqui é a conta de somar. Então, por isso que é importante saber somar, para a gente saber se o que a gente está vivenciando é melhor ou pior. Ganhar mais é melhor ou pior? Quando a gente ganha mais dinheiro, a gente pode comprar mais roupa, a gente pode comprar mais comida, a gente pode ir mais no parque de diversão, porque a gente tem mais dinheiro, a gente pode comprar mais coisas para o cabelo, cremes para o rosto. É melhor isso ou pior? É melhor, né? Quando a gente tem mais coisas. Sua mãe te dá uma mesada de 1.000 ienes. Aí ela te dá, nossa, a partir desse mês eu vou te dar 2.000 ienes. Você vai poder se divertir mais ou se divertir menos? Mais, né? Não é mais legal ganhar mais? Então, quando a gente fala em adição, a gente tem que entender isso, que saber somar, saber essa conta de mais, vai fazer com que a gente entenda que a gente está vivendo melhor. Nesse exemplo que eu estou te dando. Mas, por exemplo, se ao invés de você ganha 1.200, aí ele vai falar para você, não, agora o seu salário vai para 1.000. Você está ganhando menos, não é verdade? Então, tipo assim, a gente entende, sabendo de adição e subtração, a gente sabe que daqui para cá a gente perdeu quanto? 200. Então, se você tem menos de R$200 no seu bolso, você vai se divertir mais ou se divertir menos? É legal se divertir menos? Se você pode se divertir mais? Não é bom. Então, tipo, por meio desse conceito de subtração, a gente entende que a nossa realidade ela pode melhorar ou piorar. Da mesma maneira que a gente estava falando dos índios, eles foram desaparecendo. No final, eles tinham uma quantidade X de índio e eles diminuíram em tantos por cento. Então a gente vê, não, os índios diminuíram. Isso é bom ou ruim? Se a gente for falar culturalmente falando, para eles, dentro da cultura deles, isso é ruim. Eles perderam
todos os ancestrais, eles perderam, muitos grupos, eles perderam parte da cultura dele. Então a matemática, ela vai ajudar a gente a entender a nossa realidade, só que a gente vai começar a aprender isso por meio das operações de matemática, né? De adição, subtração, divisão. E a partir dessa, a matemática, ela ajuda a gente a entender dados. E essa é a função dela. A gente, em vez de olhar para a matemática e falar assim, não, mas a matemática é muito chata, é muito difícil, e isso, mas quando a gente começa a aprender o básico, né, por meio das operações básicas de matemática, depois que a gente tem esse conhecimento, a gente vai transferir esse conhecimento para a nossa realidade, para aquilo que a gente está vivendo hoje. Então, um dos exemplos é o salário. A gente não quer ganhar menos, a gente quer ganhar mais. Então, se a gente sabe o quanto de somar e diminuir, a gente sabe adição e subtração, a gente vai saber se a gente está vivendo melhor ou vivendo pior. Se a gente está ganhando mais, está ganhando menos. A gente sabe. Se você ganha 1.000, você vai ganhar 1.200, você ganha mais. A sua vida vai melhorar. Se você ganha 1.000 e vai passar a ganhar 800, então você sabe que seu salário diminuiu, que as coisas não vão ser boas. Você vai ter menos acesso à diversão, você vai ter menos acesso à comida, vai ter menos acesso a bens que você considera que é importante para você. Então, a gente vai fazer como exemplo, né? A gente vai fazer os exemplos de adição e subtração. Então, a gente tem, ó, uma bicicleta. Bicicleta A. E tem a bicicleta B. A bicicleta A vai custar R$429. E a bicicleta B vai custar R$367. Então, quando você vai lá na loja, você tem, vai falar aqui, você tem no seu bolso, vamos supor, R$250 é o dinheiro que você tem. Aí você olha lá para a bicicleta, pô, a bicicleta é muito legal, assim, muito super cool, eu quero essa bicicleta. Aí, só que você tem R$250 e ela custa R$429. Esse dinheiro aqui vai dar para você comprar? Não, né? Então, como você vai saber? Por meio da adição, da subtração, você vai fazer a conta. Eu quero a bicicleta A, custa R$429. Você tem 250. Para você saber o valor que você precisa para ter a quantidade certa, qual é a conta que você vai usar aqui? Você vai fazer 429, você tem 250 e você quer saber quanto dinheiro que falta para dar esse valor aqui, esse X aqui. Você vai fazer 429 mais esse dinheiro ou 429 menos esse dinheiro? Menos esse dinheiro, né? Então, 250 menos. Então, 9 menos 0, 9. 2 menos 5 você não dá para tirar, né? Tem que prestar aqui, vai virar 3. E o 2 vai virar 12, não é? Então, 12 menos 5, 7. E o 3 menos 2, 1. Então, esse dinheiro aqui, ó, é o dinheiro que você vai precisar. Esse dinheiro aqui, 179. Esse é o dinheiro que você tem, mais R$179 é o que você precisa para comprar essa bicicleta aqui de 420. Então, quando você vai lá na loja e olha assim que você quer comprar, não é importante saber matemática? Se você não soubesse matemática, tu ia saber que tu precisava desse dinheiro aqui para comprar a bicicleta que tu quer? Então, a matemática aplicada na nossa vida é isso, é você poder encontrar meios, entender, encontrar meios para poder alcançar o que você quer, que é a compra da bicicleta. Ou outros bens, não só a bicicleta, comprar uma casa, comprar um carro. Você precisa saber quanto dinheiro você precisa, quanto dinheiro você tem, quanto dinheiro falta, quanto dinheiro sobra, o que você pode fazer. Então, esse aqui é um dos exemplos.
monetizar. Aí agora você vai me ajudar a resolver outros problemas. Então, vou te dar aqui um exemplo. Mariana possuía uma certa quantia. Ela gastou parte do dinheiro que possuía na compra do capacete que custava R$78. Então ele falou assim, Mariana possuía certa quantia. Então a certa quantia você não sabe, né? Ela falou certa quantia. Então a Mariana, ela tem uma quantia que eu vou chamar de X reais. Gastou parte do dinheiro com a compra do capacete. Ela comprou um capacete que custava R$78. E ela ficou... E sobrou... Como ela gastou parte do dinheiro, ficou com o valor correspondente à bicicleta aro 20. E o que sobrou foi R$367. Então ele pergunta, quanto dinheiro que a Mariana tem no total? Né? Então, ela tinha um dinheiro que você não sabe, ela gastou R$78 na compra do capacete. E no final, sobrou esse dinheiro aqui, R$367. Então ele quer saber quanto de dinheiro que ela tinha, né? Qual o valor inicial que ela tinha na mão. Então, como que a gente faz essa conta? Sim. Então a gente vai fazer o que sobrou, 367, mais 78, que foi o que ela gastou no capacete. E aqui a gente vai ter o total do valor que ela tinha. Quanto que dá a sua conta? 145? Ah, 145 reais. Ok? Viu? Matemática não é tão difícil. Então, agora, quando chegar no segundo ano, Não, se você começa a aprender assim bem do comecinho, quando chegar lá na frente, você não vai ter problema, você vai aprender tudo. Então a gente vai fazer vou dar uns números aqui para você ir treinando, tá? Aqui, vou ver aqui. 3.240 menos 1.987 é igual aqui.
vezes 6, um número vezes 6 é igual a 24. Como que a gente faz para saber que número que é esse daqui? Divide 24 por 6. Isso, muito bem. Então 24 por 6 dá 4. 6 vezes 4, 24. Então a gente pega 24, divide por 6. A tabuada você aprende em Pitágoras? Eles ensinam tabuada? Só que eu esqueci tudo. Ah, você esquece tudo. Então, você tem que. Demora muito para pensar quanto que dá essa divisão, assim? Não? Ah, então tá bom. O importante é quando você pensa. Você fica 24, certo? Aí, por exemplo, 5 vezes um número vai dar 40. Então você vai pegar 40, vai fatorar e vai dividir por 5. Quanto vai dar esse número? 8. 8. Você é boa da matemática. Um número por 4, que vai dar 16. Um número 9 por um número que vai dar 36. Quanto que dá? Pega 16, divide por 4. 16 dividido por 4. Um número por 4. 4, né? 4 vezes 4 é 16. 3 vezes 4 é 12. E aqui é a mesma coisa. 36 divididos por 4. Por 9, quer dizer. Dá 4. Então a gente sabe que para a gente achar os números que a gente queria aqui, a gente tem que usar a operação inversa. Então vamos fazer uns probleminhas, já que você está craque em divisão, então vamos fazer uns probleminhas. Na feira de flores, os arranjos são feitos com quantidades iguais do mesmo tipo de flor. Então, por exemplo, há 4 dúzias. Há 4 dúzias de margarida. Margaridas. Para 8 arranjos. Muitas margaridas. Então, tem 4 dúzias de margaridas para 8 arranjos que a gente quer fazer. E os arranjos eles têm que ter cores iguais. Quantas margaridas devem ser colocadas em cada arranjo? Então, o primeiro dado que a gente tem que entender é quanto que é uma dúzia? 12. Então, ele diz que são 4 dúzias. Então, qual é essa conta que a gente vai fazer? Quantas flores tem aqui? 4 vezes 12, né? Quanto que dá isso? 48 margaridas é o que a gente tem, são os dados
dados que a gente tem. Margaridas. A gente quer fazer 8 arranjos, tá? Quantas margaridas devem ser colocadas em cada arranjo que ele está perguntando? Então, a gente quer fazer 8 arranjos. Então, essa conta aqui, a gente tem que saber a quantidade total de margaridas, sabe quantos arranjos a gente quer fazer, e a gente quer saber quantas margaridas vão ser colocadas em cada arranjo. Então, são 48 flores, 48 margaridas, divididos pela quantidade de arranjos que a gente quer fazer. Certo? Essa é a conta. Quanto que dá isso? 6. Então, 6 é a quantidade... Qual é a pergunta do problema? Quantas margaridas devem ser colocadas em cada arranjo? Então, a resposta são 6 margaridas. 6 margaridas. Quando você não souber, assim, fazer rápido de cabeça, você pode fazer uns desenhos, assim. Aí você pode contar também. Uma maneira, é mais demorado, mas é uma maneira de você fazer. Então, outro problema que a gente pode fazer. Com 24 rosas, quantos arranjos iguais de 4 rosas podem ser feitos? Então a gente tem 24 rosas e quer fazer arranjos de 4 rosas. Como que é essa conta? Então a gente faz 24 rosas divididas por 4 rosas, que é as flores que a gente já quer arranjar colocar no arranjo, e a gente vai ter a quantidade de flores, a quantidade de arranjos que a gente quer. Quantos arranjos iguais a 24? Não, 24 por 4 dá 6. Então, quantos arranjos iguais? Então, são 6 arranjos. 6 arranjos. Aí, essas mesmas 24 rosas, aí ele vai te perguntar, há outras formas de se dividir 24 rosas igualmente, em arranjos com a mesma quantidade de flores, sem sobrar ou faltar? Então, a gente sabe que com 4 rosas, a gente faz, com 4, essa conta aqui, né? Com 4 rosas, a gente faz 6 arranjos. Mas a gente pode dividir o 24 por exemplo, 3. O 24 é divisível por 3. Vamos fazer a conta. 24... 3 vezes 8. 24, certo? Então, a gente pode pegar essas 24 rosas, dividir por 3, e a gente vai ter 8 arranjos. Então, a gente pode ter 6 arranjos com 4 rosas, a gente pode ter com 3 rosas, a gente pode ter 8 arranjos também. A gente pode dividir por 2 também. Não pode, 24 não é fácil, a gente divide por 2. A gente pode dividir por 12 flores. Porque eles têm o 24, né? 12 não é... 12 mais 12 não é 24? Não é? Então, você pode fazer 2 arranjos com 12 flores cada um também. E pode fazer 4. Então, no caso, o número 24... O número 24, ele é divisível. Por 4
Ele é par, então ele é divisível por 2. Certo? A metade dele é 12. Se ele dividir por 3, ele dá 8. Se ele dividir por 8, ele dá 3. E aqui ele vai dar 6. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 6, 8 e 12. Ele é divisível. E é divisível por ele mesmo também, né? Todo número é divisível por ele mesmo. O resultado vai dar 1. Então, todos esses problemas que eu estou trazendo para você aqui, assim, divisão, multiplicação, subtração, adição, é uma maneira para você, não só esses problemas da escola, é para fazer você entender que todas essas contas, elas não estão só relacionadas aos problemas do livro da escola. Eles se tornam para a gente um instrumento para a gente poder interpretar as coisas que acontecem à nossa volta. Então, isso está relacionado. Supermercado, às vezes a comida não sobe, o preço do tomate está mais caro, o tomate está mais barato. O nosso salário, ele diminui, aumenta. E com essas contas que a gente pode fazer, por meio das operações de matemática, a gente vai fazer a interpretação, se as coisas estão mais fáceis, se as coisas estão mais difíceis, se a nossa qualidade de vida ela aumentou, se ela diminuiu, ou se existe algum tipo, por exemplo, as cotas das universidades, né? Se a gente for considerar, a gente estudou aquela parte toda dos negros, a gente sabe que de alguma maneira o governo brasileiro ele quer dar uma chance a mais, já que todo aquele tempo de escravidão eles não tiveram chances. Então, para os negros é bom isso, eles têm mais chances, mas para as outras pessoas que estão estudando, que querem entrar para a universidade, as chances dele aumentaram ou diminuiu, já que algumas vagas vão só para um determinado grupo de pessoas. Diminuiu, né? Então, se as chances deles diminuíram, isso faz com que eles se sintam prejudicados. Mas a realidade ela não pode ser vista sob um ponto matemático só. A matemática ela ajuda a gente a ver isso, você entendeu? Para algumas pessoas melhora, para outras pessoas piora, mas dentro do contexto social, a gente tem que interpretar dentro de todo o contexto, né? A gente tem que ter essa consciência, esse senso crítico de interpretar e se posicionar, se você é contra ou se você é a favor. Então, a matemática é isso, ela vai trazer para a gente esse momento, ela vai trazer o instrumento para interpretar. E daí, a interpretação cabe a gente todo o nosso conhecimento, toda a base cultural que a gente tem. Tá bom? Então, eu espero que isso tenha ajudado você de alguma maneira e que você possa ter sucesso na sua escola e na saída da sua escola, que você possa ser uma cidadã de consciência crítica. Tá bom? Obrigada.